Salve pessoal, Gustavo Prado aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do PradoCast. Diretora, você tem controlado suas emoções? Como os sabotadores têm agido na sua vida? Tem controlado suas emoções, suas ações? Agora tá tudo bem. Depois que eu li o livro do Diogo, mandei os sabotadores para bem longe. O livro do Diogo, que a gente vai comentar muito sobre ele aqui no nosso podcast, mais outros assuntos. É sensacional, pessoal. Diretora, nós temos um recadinho da nossa patrocinadora, né? Temos sim, a Blues Mel Aroma. Então, pessoal, a Blues Mel Aroma é uma empresa de aromatizador de ambientes, tá? Eles fornecem para todo o Brasil, eles trabalham tanto com pessoa física quanto jurídica e tem aromas maravilhosos. Amadeirados, tem cítricos, tem florais, aromas de loja. E o mais legal, pessoal, é que eles trabalham nesse frasco lindo, né, diretora? Esse frasco lindo Sim. de vidro âmbar, que ajuda a conservar a fragrância até o fim da vida útil do produto. Contra luz, calor, são maravilhosos. Diretora, a gente tem desconto para os inscritos aqui do PradoCast? Com certeza, claro que temos. A boa notícia é que a gente tem 10% de desconto para nossos inscritos, tá? É só escanear o QR Code aí que vocês estão vendo na tela, eu vou botar também aqui na descrição. É só inserir o cupom PradoCast10 e vocês terão desconto em toda a loja da Blues Mel. E a fixação é sensacional. Diretora, e quem é o nosso convidado hoje, diretora? É o Diogo Monsores, sociólogo, palestrante, autor do livro Sonhar e Realizar com as Inteligências da Mente Humana. E ele também já ajudou centenas de pessoas a controlarem suas emoções e a realizarem seus sonhos. Muito bom, muito bom. Sem mais delongas, recebam com muito carinho Diogo Monsores. Muito prazer, Diogo. Valeu. Ó, como eu falo para todos os convidados aqui, sinta-se em casa, fale o que você quiser ou quase tudo, tá bom? E, cara, vai ser um papo muito bacana aqui. A gente vai falar sobre assuntos muito importantes. E eu gostaria que você fizesse um breve resumo seu. Sua câmera é essa aqui. Suas credenciais, por favor. Tá ótimo, eu tô em casa. Fui muito bem apresentado pela nossa diretora, sociólogo, palestrante, autor desse livro que tem ajudado muitas pessoas no desenvolvimento pessoal, no autoconhecimento, com as emoções. E é isso que a gente vai estar falando aqui, sobre as inteligências da mente humana. O livro é Sonhar e Realizar com as Inteligências da Mente Humana. E a gente vai estar falando sobre isso aqui no PradoCast. Isso aí. E, Diogo, aproveitando que você falou do livro, vamos começar pelo livro. Qual foi o ímpeto, qual foi a motivação para você escrever esse livro? Rapaz, tudo começou com uma imagem de neurociência. Foi assim um negócio bem doido. Eu estava num treinamento, eu sou apaixonado por comportamento humano, e percebi que aqui na parte da frente, onde estão os nossos sonhos, os nossos projetos, Sim. é onde entra a dopamina. E aí eu comecei a mergulhar nisso e entender que o ser humano, ele foi criado, ele é uma máquina feita para sonhar e realizar. Cada vez que você realiza um sonho, é liberado dopamina para sua mente e isso te dá autoestima, força, energia, para você poder desenvolver e avançar na vida. Então é nato do ser humano, você sonhar sempre, né? A gente já nasce para sonhar. Sim. O ser humano ele tem a capacidade de projetar o amanhã. E o que é sonho se não a nossa projeção daquilo que a gente espera do amanhã? Então, a gente tem essa capacidade de pensar no que vai ser o amanhã, de o que é que a gente vai fazer, o que a gente vai realizar. Então, esse é o grande diferencial para mim do ser humano. Os animais, eles agem por instinto, mas a gente pode fazer isso. A gente foi programado para fazer isso. Nós acordamos já buscando metas e objetivos, que é o que a gente vai falar um pouquinho sobre as inteligências. Eu vou te contar sobre as 3 inteligências da mente e o ser humano tem 4. Sabe que tu é muito inteligente? Não sei, né? Cara, Será que eu sou? Você tem 4 inteligências aí? Quais são as 4 inteligências? Na mente nós temos a inteligência espiritual, inteligência emocional e a intelectual. Sim. E no nosso corpo a gente tem uma inteligência biológica. Vou dar só um apanhado. Se você se machuca, você precisa ficar assim, ó, falando, ó, cura, cura, cura. Não, a gente tem uma As células já sabem o que vai autoproteção do acontecer. corpo, né? Elas já sabem como se comportar, elas não aprendem, elas já fazem. É uma inteligência. Já viu como é formado o ser humano no ventre
da mãe no ventre materno? Já vi no Discovery Channel, já vi sim. Cara, é extraordinário. Extraordinário, né? Como é que aquela célula no espermatozoide fecunda e vai dizer aquilo, ó, agora isso daqui vira olho, isso daqui vira cabelo, isso daqui vira cabeça, isso vira dedo. Cara, é uma inteligência extraordinária que a biologia dentro do nosso corpo já tem. É uma máquina extraordinária o ser humano. Sim, sim. O cérebro sabe diferenciar ilusão de realidade? Ele sabe discernir? Não. A nossa mente, você precisa entender que nós temos o eu. E nosso eu precisa controlar o nosso cérebro. O cérebro é como se fosse uma máquina, ele trabalha baseado em estímulos. E você precisa aprender a usar. Nós temos um manual. Você tem o seu celular. Você acha que você usa 100% da capacidade do seu celular? Não. Você já leu o manual do seu celular? Ou nós usamos, na sua grande maioria, o WhatsApp? Sim. E as redes sociais? Nem ligar, mas a gente liga. E ainda mais essa geração agora, né? Já nasce ali com esse Com o celular na mão. Com o celular na mão, né? Isso aí. E aí o que acontece? Só que o ser humano, a gente não busca o autoconhecimento de como a nossa máquina funciona. Como que o nosso cérebro funciona. Como você falou, consegue separar a ilusão de realidade? Não. Eu já assisti um podcast aqui e que falava, uma psicóloga até falou que você bota um óculos de realidade virtual e para a pessoa aquilo ali é real. Sim. Vou te dar um exemplo bem simples. Você já sonhou que estava correndo? Já sonhei, estava correndo, com as ações, né? A gente sonha com um certo tipo de ações, né? Correndo, nadando. Você saiu da cama? Não. Mas você acorda suado e ofegante. Sim. Inclusive, acho que no primeiro capítulo do seu livro você fala sobre isso, né? Sim. Porque o que acontece? Nosso cérebro não sabe diferenciar. Porque ele recebe a informação que a gente dá a ele. Se a gente não sabe usar ele corretamente, a gente também pode estragar. Quando a gente cria pra gente, pra nossa vida, uma ilusão que a gente não vai buscar realizá-lo, a gente está gerando uma frustração. Sim. Então, para ele, se eu falei, eu quero muito isso, eu fico falando para mim, eu quero muito isso, mas eu não vou agir em direção a isso que eu estou falando, eu sinto uma frustração. Um caso bem simples. Dieta. Nós tivemos um podcast aqui também sobre dietas. Sobre alimento. Afinal, a gente está falando sobre tudo e você está acompanhando, né? Assíduo aqui no Pradocast. Né? Pradocast. Vamos lá. E aí, o que acontece? Vamos lá, vamos falar de uma dieta. Sabe o que é crise? Crise é comportamento diferente de propósito. Gera crise. Sim. Estou fazendo dieta. Quero emagrecer. Aí eu vou e como aquele bolo de chocolate, aquela torta recheada de chocolate com 5, 10, 20 mil calorias. Como é que eu me sinto depois que eu como? Você se sente frustrado, né? Ali porque você não cumpriu ali sua meta ali de fazer a dieta e acabou entrando com o pé na jaca, literalmente. Mas por que eu não comprei a meta? Você não teve disciplina ali para cumprir. E aí que a gente vai mergulhar nas emoções do ser humano. Eu vou pegar só o caso de dieta que é simples, que todo mundo aqui já fez dieta até segunda-feira no café da manhã, não já? Essa é a clássica, né? A gente deixa para começar na segunda, faz a dieta no café da manhã, chega na hora do almoço e a gente já desandou. Exatamente. Por quê? Porque eu não entendi que a dieta vai me trazer mais benefícios do que o prazer de comer. Nossas emoções, elas são mercenárias. Você está falando então de recompensas. Sim. Se quiser, a gente vai para lá. Mas não, fica à vontade. Mas vou te explicar. Não vou quebrar seu raciocínio. Não, a gente está aqui junto, aqui vamos à vontade. Isso. Vou te falar das 3 inteligências, vamos focar na emocional e vamos usar a dieta. Vamos mergulhar na dieta para a gente acompanhar o último Pradocast. Cadê o nosso bonequinho aqui? Traz esse bonequinho aqui. Posso pegar o seu bonequinho? Fica à vontade. Rapaz, esse bonequinho aqui também tem quadros de nerd, tá? Que é o Prado Nerd, pessoal. Vocês podem acompanhar. É o nosso outro canal do Grupo Prado, que é o Prado Nerd. Posso deixar aqui também na descrição do vídeo? Vou deixar aqui. Por favor. Assista o Prado Nerd também. Você que gosta da cultura nerd, é ótimo. Cultura nerd, a gente fala sobre cultura pop, enfim, fala sobre filmes, séries, fala sobre achismo, teorias malucas, enfim. Mas tem a teoria do pombo e da caneta, Bic? Com certeza. Então...
A caneta Bic é maravilhosa, né? Ela sempre some. Eles buscam aqui. Some e você nunca vê acabar. Né? Nunca acaba. A Bic ela some antes de acabar com as informações. Mas assista mais sobre isso no Prado Nerd. Escaneando ali. Isso aí. É um scanner. E esse é o que é esse? É o Tommy Lasorda. Lasorda, que é o... Então, é como se fosse um dirigente do clube lá. Do clube, né? O dono do clube. Ele até faleceu pouco tempo atrás, mas ele ficou uma figura bem emblemática ali na Califórnia, no time do Dodge. Tá vendo? Quer informações sobre isso? Ó, Prado Nerd, nosso Gustavo Prado. Vamos lá. Eu divido as inteligências da mente humana assim. A cabeça é inteligência espiritual. É onde estão os seus valores, os seus sonhos, suas metas, o seu propósito, tá? É ela que traz a direção para onde você vai olhar, para onde você quer ir, como você quer, aonde você quer chegar. E ela precisa ser desenvolvida, vamos falar daqui a pouco. As nossas mãos são como se fosse inteligência intelectual. É aquele conhecimento, o velho teste do QI. Sim. A inteligência cartesiana, aquela organizada, certinha, dos cálculos, como fazer, de que jeito fazer. É com ela que a gente constrói as coisas. E as nossas pernas são a inteligência emocional. As nossas emoções que nos levam. É elas que nos movimentam, que dizem para onde a gente vai. Uhum. São elas. E Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, isso é científico. Nossas emoções buscam 3 coisas. Minha mãe tinha livros do Daniel Goleman, assim, tinha uns 3 ou 4 livros Ele é um monstro do conhecimento da área, muita coisa mapeada por ele, muito, muito bom. O que cunhou o termo também, né? Sim? Sim. E aí o que acontece? Nossas emoções buscam 3 coisas: segurança, aceitação e prazer. Sim. Todo ser humano. Nós nos movimentamos, tudo que nós fazemos é buscando isso. Independente, não, mas eu não... Gente, é estudo, é científico e já está no nível de várias e várias pesquisas. Nós buscamos isso de alguma maneira. Sempre. Segurança, aceitação e prazer. E aí nós vamos mergulhar um pouquinho mais nas emoções para você entender. Lembra que eu falei que é uma máquina, que é um manual? Então, eu já estou te dando as informações como se fossem capítulos. Inteligência emocional. O que nossas emoções buscam? Segurança, aceitação e prazer. É isso que o ser humano está buscando o tempo inteiro. É isso. E nesse programa, no sistema límbico, que é o nosso sistema nervoso, os animais também têm, que a gente vai fazer algumas comparações daqui a pouco. Uma dessas 3 situações, estando em risco, o ser humano só reage de 2 maneiras. Na verdade, quando uma dessas situações está em risco, o ser humano ele reage de 2 maneiras. O Daniel Goleman, na verdade, ele bota 3, eu vou falar das 2, e 3 é o que eu acho que parece com o outro. Vamos lá. Se tiver em risco, você sentiu uma ameaça, a sua aceitação. Não, você chegou num lugar, você não se sentiu bem tratado, você não se sentiu aceito, você tem 2 reações. Lutar ou fugir. Brigar ou sair. São as 2 reações do ser humano. Ele fala da terceira, que é a congelar, tá? Que ele assemelha um pouquinho o cérebro humano ao cérebro reptiliano, que tem essa reação de congelar, parar. Que para mim, eu julgo como uma reação de fuga. Então, eu boto só lutar ou fugir. Sua aceitação estando em risco, você reage dessa maneira. Sua segurança estando em risco, você vai agir dessa maneira. Você, com a chance de perder casais que brigam muito. Sim. Se ele entende que aquele relacionamento é onde ele tem o prazer dele, se ele achar que vai perder, ou ele está brigando, ou ele está fugindo. Chorando, se recuando, se anulando, fugindo de enfrentar aquela situação. Se esquivando ali, né? Se esquivando. Uma dessas reações ele vai ter. Vai ter. Essas são as reações animais, tá? Que nós temos. Então, se você não controla as suas emoções, se você não assume o controle das suas emoções, ela assume o controle da sua vida. Porque são elas que te movimentam. E aí o mais interessante de tudo, as nossas emoções, elas são mercenárias. Mas que sentido? Elas querem ganhar. Segurança, aceitação, prazer. E elas precisam entender
Elas buscam isso. Então, isso é a recompensa dela. Então, você vai se mover em direção a isso e pela recompensa. Lembra que eu te falei da dieta? A gente vai continuar nessa linha, mas vamos entender. A dieta é um bom exemplo. É um bom exemplo. Se eu tô ali, numa festa com amigos, e eu tô ali eu tô fazendo dieta porque eu quero emagrecer, mas eu só quero emagrecer porque todo mundo tá emagrecendo. Todo mundo. Mas tá todo mundo comendo ali. Então, naquele momento, eu vou me sentir aceito e parte daquilo ali. Minha recompensa na minha cabeça estar ali junto, participando daquele momento, é maior do que eu emagrecer. Então, eu incondicionalmente, eu vou comer porque vou fazer parte daquilo, vou ser aceito. O bolo é mais gostoso do que o brócolis? Com certeza. Então, tem prazer. Aí eu ponho na minha cabeça, o teu cérebro ele faz essa pergunta. Ei, Gustavo, qual é o propósito aí? Emagrecer. Mas se você tem que emagrecer agora, aí começa uma briga na tua cabeça. Você não pode deixar isso para segunda? Tem aquele conflito. Porque tu tende a ir ao caminho, pegar um atalho ali, né? Sim. O caminho mais prazeroso, mais rápido. Suas emoções são mercenárias. Ela quer ir mais rápido e com maior recompensa. Entendi. Elas só pagam o preço se a recompensa for maior do que o sacrifício. Aí ela anula. Vira pra você e fala, meu irmão, se você não fizer essa dieta agora, você vai morrer porque você tá com um problema no teu sangue. Tu não consegue fazer? Uhum. Na marra. Não é na marra, é porque mexeu com valor. Sua vida vale mais do que aquele momento de confraternização. Sua vida vale mais do que o sabor do bolo. Entendi. Então tem que ter um propósito muito maior ali. Você precisa disso. Sim. Eu brinco e falo, às vezes já ajudei algumas pessoas a emagrecer. Elas precisam entender que primeira coisa que eu faço é uma entrevista. Por que você quer emagrecer? Tem muito motivo? Ou é todo mundo, ou eu acho legal, ou eu não estou muito satisfeito. Se for raso, não vai. E eu brinco e falo também, compra uma balança e se pesa todo dia, porque você precisa liberar para o teu cérebro a recompensa de que todo dia você está ganhando algo. Senão você deixa um tempo muito longo para ver, e nesse meio do caminho você perde, porque você não liberou dopamina, então você está focado só no sacrifício. Por que as pessoas começam a academia e param rapidinho? Porque começa a doer. Sim. Começa a ter sacrifício. Mas por que outros conseguem? E Diogo, que ser treinado? Porque tem pessoas que têm uma predisposição a terem mais essa autodisciplina, né, de cumprir uma dieta, de cumprir, de ser assíduo na academia, e outras não, porque ser humano varia de ser humano para ser humano. Sabe o que varia de ser humano para ser humano? Tá na inteligência espiritual, aqui na cabeça. Bacana. Que são os nossos valores. Lembra que eu falei que ela é mercenária? Ela quer recompensa. Você gosta das mesmas coisas que seu irmão? Não. Foram criados juntos. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Os valores são diferentes. O que vocês gostam são diferentes. O que é recompensa, para você às vezes assistir um tipo de filme. Diz aí um filme que você gosta muito. Uma série de filme. Senhor dos Anéis, Toy Story, Harry Potter, Toy Story. Poderoso Chefão, N filmes. Para você tirar um dia e maratonar uma série de filmes pode ser maravilhoso, mas para outras pessoas não vão conseguir ficar sentado vendo. Porque os valores são diferentes. A busca pela recompensa é diferente. Todo mundo torce pro Flamengo? Não. Todo mundo gosta de futebol? Eu, por exemplo, eu não gosto de futebol. Eu não sou fã de futebol. Cara, se o cara falar que vai me dar uma chuteira do Neymar, eu vou falar, maneiro, vou só pensar em vender para ganhar um dinheiro, porque eu sei que tem gente que paga. Mas fala, não, eu vou botar na minha estante. Não vou. O valor para você é totalmente diferente do outro. O que faz uma pessoa sair e ir pro Maracanã lotado e torcer? Porque ela apanhou na construção da vida dela uma paixão, é valioso para ela torcer pelo time. Sim, e vai muito do repertório de vida que você tem, né? Sim. O repertório de vida ali desde criança, com os valores do seu pai, princípios, ou não sei se funciona assim. Sim, porque o que se formar na vida adulta
e aí ele vai ter desejos, gostos diferentes de uma outra que teve um outro repertório de vida, né, Gil? Sim, por quê? Nosso comportamento é determinado pelas nossas crenças e valores. Inclusive, eu quero falar sobre crença com você. Então, nosso comportamento, às vezes, ele muda por uma frase. A gente vai brincar aí naquela coisa que a gente falou. Eu vou falar sobre... Tem crenças, coisas que a gente acredita que nos leva a não fazer algumas coisas, e crenças que a gente acredita que nos paralisam, que nos levam a não fazer. São as tais famosas crenças limitantes. Limitantes, e tem as crenças poderosas. As limitantes são aquelas que te limitam, te tolhem de fazer algo. Capítulo 1 do livro. Capítulo 1 do livro. Exatamente. Então, que nem a velha história do... Você não tem nenhuma lanchonete aí escrito vende-se suco de manga com leite. Não. Não tem. Confesso que é gostoso. Eu já fiz isso de propósito. Maravilhoso. E vou te dizer, pessoal, não mata. Não mata. Só faz bem. Que é a famosa vitamina, né? Manga, leite, Sim. a famosa vitamina de manga, né? Mas você pode ver que o pessoal, assim, principalmente os 30 a mais, 40 a mais, ninguém nunca em casa normalmente fez um suco de manga com leite. Sim. Porque existe uma cultura. E cultura vai passando de geração em geração. E aí é aquilo. E aí você vai se comportando de um jeito. Como que eu quebro uma crença dessa que me proibiu de eu fazer algo que eu nem sabia, que eu nunca vi, nunca usei? Você só quebra uma crença pelo questionamento. Enquanto você não questiona aquele comportamento e a origem dele, ele não muda. Muito legal você falar isso. Por que não pode manhã com leite? Não, isso veio... Ah, mas por quê? Então não tem nada... Não é só aceitar e pronto. Você tem que questionar ali, tem que... Se você não questiona, você mantém seu comportamento. Exatamente. Porque comportamento repetido vira hábito. O hábito ele é involuntário. Algo que você faz, vamos lá, por mais de 100 vezes, você passa a fazer involuntariamente. O seu cérebro ele programa, ele fala, Gustavo repetiu isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 100 vezes. Vai se tornar um hábito. Então sempre que você vê aquele ponto inicial, o seu corpo, o seu cérebro, ele já reage automaticamente. A superstição, ela bebe muito da fonte das crenças limitantes, né? Tipo, não passar debaixo da escada, o chinelo virado. Chinelo virado é uma poderosa, não é limitante. É porque ela me leva a uma ação. Ah, sim. Eu não sossego enquanto eu não desviro o chinelo. Tem gente que é assim. Gera um incômodo. Eu até hoje, eu também sou pastor, já fiz muito funeral. E vou te falar uma coisa, ainda não peguei um atestado de óbito dizendo, jaz aqui Dona Maria, que morreu por causa do chinelo virado. Muito bom. Eu ainda não vi. Caraca, essa música. Essa vai virar até corte, hein? Vai virar corte. Foi muito boa essa. Eu não peguei ainda. Morreu de quê? O chinelo tava virado. O filho da mãe, Dona Maria, deixou o chinelo virado e jaz aqui Dona Maria. Então vamos todos aqui levar o caixão, porque Dona Maria faleceu daquele chinelo, aquele havaiana, virado lá na porta. Eita, menino, merece uma surra. Nunca teve. Mas tem pessoas, em sua grande maioria, que se vê um chinelo virado, pode ser na casa dos outros. Nossa, diretora. Oi? Você, quando o chinelo é virado, sem querer, você... Na hora, desvio. E aí, a pessoa fica agoniada que ela vai assim no cantinho, e ela vai ficando nervosa. Foi nervosa, isso. E ela não sossega. Pode estar todo mundo aqui falando, ela tá ali de olho no chinelo. Ela vai arrumar um jeito de levantar e lá do lado, dar só aquela catucadinha assim, ó. Desvirou. Gente, é um alívio. É libertador pra pessoa. Libertador, Porque na cabeça dela, aquilo não pode acontecer. Tadinha da mãe. Às vezes a mãe já até morreu. E ela tá desvirando o chinelo. Isso tem alguma semelhança com toque, Diogo? Ou Não. mais ou menos? Não. Isso aí é uma crença, tanto que você perguntar pra pessoa, aonde que você começou com isso? Ah, minha mãe falou, eu ouvi uma vez num lugar, alguém disse, tu toma cuidado com tudo que você ouve e vê, porque o seu cérebro absorve. E se não for questionado, ele vira comportamento, se for repetido muitas vezes vira hábito, e aí você já faz inconscientemente. Contaminando esse tipo de crença,
que ele nunca pode fazer isso. Ó, isso aqui eu não posso fazer, eu não consigo, eu não posso. Eu não nasci para vencer, eu não nasci numa família boa, então eu não vou conseguir prosperar. Tudo aquilo que você repete, o seu cérebro é um Google. Google deve ter sido inspirado no cérebro. Com certeza. Porque você faz uma pergunta, seu cérebro responde. Ele não questiona a pergunta, mas ele responde. Do tipo, meu Deus, eu não consigo fazer esse trabalho aqui, eu sou muito burro. Por que eu sou burro? Aí ele vai te dar todas as burradas que você fez na letra. Então vai elencar todas elas. Ele é obediente, ele é um programa. Sim. E aí você perguntou pra ele, por que eu sou burro? Tá, porque eu não aprendi, porque eu não sei o quê, porque eu lembro que na escola a professora falou que eu era burro, aí ele vai absorvendo aquilo tudo. E aí aquilo vira uma crença que gera um comportamento. Assim como também eu tenho que ter cuidado com o que eu pergunto pro meu cérebro. Mas se eu perguntar também, cara, eu sou inteligente. Por que eu sou inteligente? Cara, porque eu lembro que eu resolvi isso. Eu ganhava naquele jogo. O pessoal, né, gosta de ganhar em War. Na batalha. Eu ganhava do CDF, eu ganhava do cara mais inteligente, eu não sei o quê. Então, se eu começar a ver, o teu cérebro ele vai te responder, você é inteligente por causa disso, disso, disso. E aí você vai escolher no que você vai acreditar. Sim, isso existe muito em redes sociais, né? As pessoas elas ficam se limitando ali pro questionamentos, às vezes haters ali, né? Porque, às vezes, 100 ações boas que o cara fez, uma é ruim, uma é negativa e o cara ele se atém àquela negativa, é como se fosse o fim do mundo, né? Você pegou um negócio bem atual, vamos lá. Sim. Fez um post, Prado Cash, bombando. 100 comentários positivos, 100. Maravilhoso. Aí tem um lá. Aquela câmera estava torta. Pergunta horrível. Cara feio. Um hater. Um hater. Cara, a maioria das pessoas vai parar naquele hater e começa a se agitar. E vai desconsiderar todos aqueles 100 comentários positivos. Mas por quê? Vamos lá estudar a inteligência emocional. Sim. Aceitação e risco. Ou eu luto ou eu fujo. Ou eu deleto ou eu brigo. Ele não me aceitou. Ele tá me criticando. Ele tá falando isso. Ei, quem é ele? Eu vou lá no dele ver. Eu vou não sei o quê. Aí você vai lá e quer responder. E quer não sei o quê. Ou então você, vou deletar. Não aceito hater na minha rede social. Ele que vai pra outra rede, então fujo dele. Não quero isso. Puxando esse gancho, qual é a atitude mais plausível a fazer nesse tipo de situação? É desenvolver a inteligência espiritual. Porque quando seus valores estão definidos, as suas emoções elas sabem onde está a recompensa. Por exemplo, você está fazendo o Prado Cash. Cara, eu quero levar comunicação, quero levar conhecimento. Cara, eu sei que eu estou fazendo, eu estou seguro em mim. Uhum. Porque a minha missão, o meu propósito com o trabalho que eu faço aqui é muito claro e muito definido para mim. Quando eu fiz, eu dei o meu melhor, eu fiz com cuidado, eu fiz com carinho. Eu sei que tá ali, tá o melhor que eu posso fazer. Aquela crítica ali é construtiva? Porque a gente precisa ouvir críticas construtivas. Não, não é. É só um cara disseminando raiva, porque, cara, que pena. Mas tem aqui, ó, 100 pessoas que gostaram. Tô no caminho. Deus me abençoe. Vou seguir em frente. Exatamente. Porque quando você está definido nos seus valores pessoais, na sua identidade, que tem a ver com a inteligência espiritual, as suas emoções estão seguras. E aí ela não vem. Uma diferença, por exemplo, na inteligência emocional para a espiritual. A emocional, como eu falei, ela é animal. Ela é reativa. Instintiva. Sim. Eu entro no ambiente, gente. O nosso sistema límbico é igualzinho dos animais, tá? Não difere, nossas emoções não diferem. Então, quando você entra no ambiente, você mapeia ele. O seu cérebro está mapeando ele. Dizendo, é um ambiente hostil, é um ambiente amigável, para você definir qual será a sua reação. Porque as nossas emoções, elas são reativas. Então, se você entra no ambiente, a sua inteligência emocional vai perguntar, como eu reajo a esse ambiente? E saber como reagir a esse ambiente é inteligência emocional. A inteligência espiritual ela vai um passo à frente. A pergunta da inteligência espiritual é: esse é o meu lugar? Eu tenho que estar aqui? Eu preciso estar aqui? Esse lugar tem a ver comigo? Tem a ver com o meu propósito?
Então, são perguntas diferentes para a inteligência que você está desenvolvendo. Você tem que ter as duas bem lapidadas para você estar bem consigo mesmo, né? Por exemplo, o cara que é impulsivo, aí diz muito da inteligência emocional. Sim, o cara que é impulsivo, ele é impulsivo por quê? Porque se não tem propósito, se não tem inteligência espiritual desenvolvida, eu só ajo emocionalmente. Então, o cara impulsivo, ele vai agir no impulso para resolver aquela questão emocional dele do momento. Que aí a gente pode entrar até em foco de tensão. Diogo, tem gente que é muito inteligente, tem um QI altíssimo, né? Sim. Mas tem um QI baixo, né? Uma inteligência emocional Aí é o que baixíssima. Mas E hoje em dia, até para o campo laboral, né, o mercado de trabalho, me parece que o RH ele avalia muito mais a inteligência emocional do que a própria inteligência, o QI, né? sim, é porque o que acontece? Hoje, as demissões ocorrem muito mais situação, por relacionamento do que por competência técnica. Porque ele desenvolveu a inteligência intelectual, que é aquela como fazer, cartesiana, organizada, tudo montado, assim, A mais B igual a C. Não tem problema nenhum. Só que se ele só desenvolve uma das inteligências, as outras capengam. Você precisa aprender a desenvolver as três de uma maneira equilibrada e passo a passo, que é a busca, na verdade, do autoconhecimento. Porque como é que funciona? A inteligência emocional, a espiritual diz o seguinte: isso daqui vale para mim. Eu preciso me conhecer e saber o que é importante para mim. Eu preciso conhecer os meus valores. Porque as minhas emoções vão perseguir os meus valores. O que é importante para mim, o que é valioso para mim. Agora, como eu vou realizar os propósitos que eu tenho, os sonhos que eu tenho da minha inteligência emocional, fazer com que as emoções alcancem. Você já viu pessoa que tem muitos projetos, muitos sonhos, tem até muita energia, mas não consegue realizar. Ele não consegue realizar porque você vai ver que ele fica batendo muito. A gente pode até falar sobre procrastinação, que eu te falo como resolver procrastinação rapidinho. Todo ser humano tende a procrastinar um pouco, uns mais, outros menos. Vou te explicar. Eu quero saber. Quer para procrastinação? Sim, porque eu vou falar também, Diogo, eu ia te perguntar sobre os sabotadores. Que eu acho que essa questão da procrastinação está dentro dos fatores sabotadores, né? Ou você quer falar, ou você quer desassociar, você quer falar sobre procrastinação e depois fala sobre sabotadores? Vamos para procrastinação. Vou te explicar como é que você funciona. Vou te dar um exemplo bem simples. Apesar que o exemplo que eu costumo usar, eu tenho que achar outro, porque esse para você não funciona. Mas talvez para você que esteja me ouvindo. Vamos lá. Isso, pra galera aí. Vamos lá. A pessoa que sempre sonhou em falar inglês, que fala: cara, eu queria muito falar inglês. Eu já baixei Duolingo, eu já baixei o WhatsApp, mas eu não consigo, eu não tenho coisa, eu vou fazer um curso de inglês, eu vou fazer isso, e nunca faz. Ele procrastina o curso de inglês dele. Sabe por quê? Porque dá trabalho estudar. Sim, muito. Aí eu vou te fazer uma pergunta para todo mundo, né? Vou te fazer uma pergunta assim, aí você tá aqui com uma pessoa madura de 30 anos. Vamos lá, 30 anos, que fala: eu queria falar inglês porque eu tô aqui, todos os meus amigos falam, mas eu não falo. Eu quero falar inglês, mas eu pego o Duolingo, eu comecei fazendo 10 exercícios, agora só faço um por dia só para não perder. Às vezes até esqueço. Então, ele procrastina, não é? Uhum. Quer ver ele parar de procrastinar? Daqui a 6 meses, você tem uma vaga garantida nos Estados Unidos para ganhar $100 mil ano. E você precisa estar falando inglês fluente daqui a 6 meses. Eu estou te esperando lá nos Estados Unidos, já está certo. Ele vai se pendurando nos livros, até o exame do TOEFL ele vai fazer. Mas por quê? Porque tem uma recompensa. Isso, já está aprendendo inteligência. Eu estou aprendendo, ó, pessoal. Eu estou aprendendo aqui. Enquanto a recompensa não for clara, definida e palpável na sua mente, você não vai se mover. Você vai furar a dieta, você vai furar o projeto, você vai levar para frente. Porque você vai quebrando também objeções, né? Várias objeções. Sim. É porque é assim que se quebra a objeção. É você ter muita certeza daquilo que você quer e acreditar que aquilo é palpável.
Tá, eu falo inglês, mas eu não vou viajar agora. Tá, inglês pra quê? Eu falar com minha esposa, com meus filhos. Eu não vou falar, eu não tô falando com nenhum americano, não tô falando com nenhum inglês, não tô falando com australiano, não tô falando com ninguém que fala inglês. É só pra mim. Então, entre estudar inglês e sair com os amigos, eu vou sair com os amigos. Porque os meus amigos estão aqui, eu tô vendo, são palpáveis, são reais, são claros, estão, na minha visão, muito ao meu alcance. Mais do que eu falar inglês só pra mim. Que no fundo não é nem tanto pra mim, é porque eu acho que todo mundo faz. Eu vou contar uma história de uma pessoa que eu atendi. Eu cheguei uma pessoa me procurou e eu falei assim pra ela: o que eu posso te ajudar? O que você quer? Ele falou: quero ser milionário. Opa. Servidor público. Quero ser milionário, eu quero ser milionário. Quer ser milionário? Não. Quer ser... Ele é mais ou menos com uns 40, quase 50 anos. Eu quero ser... Você acredita que eu posso? Eu falei: acredito. Eu acredito que, na verdade, se você realmente quer chegar a algum lugar, numa média de 5 anos, por mais desafiador que pareça, você consegue chegar. Não acredito, Diogo. Você tem certeza? Eu falei: tem. Então você me ajuda, eu vou ficar melhor. Eu falei: é isso que você quer? Então vamos ver. Vamos conversar. Aí eu comecei uma sessão com ele, eu quero ficar milionário. Só que no decorrer das sessões, aí eu falei pra ele: primeira coisa, você gosta muito de dinheiro? Gosto, só que eu vi que não gostava. Porque para ficar milionário, alguém que é um classe média, ele precisa se esforçar. Com certeza. No mínimo investir alguma coisa, né? Abrir uma empresa. E aí eu falei com ele: você é servidor, tem teu salário fixo e todo comprometido com BMG, com conseguir nada, com não sei o quê. E aí eu falei pra ele: tudo bem, então você trabalha de segunda a sexta, beleza. O que você pode fazer depois que você sai daqui? Precisa achar um produto para vender. Você começa, tem que gerar a segunda renda. E aí você todo dia vai sair daqui, vai pegar 3 horas a mais do seu trabalho e vai fazer renda extra. E sábado e domingo você vai fazer todos os contatos para que você possa... E no mínimo um produto escalável, né? Sim. Para que ele tenha rapidamente um retorno do investimento muito rápido. Sim. No caso, no início eu identifiquei. Então, na verdade, eu passava os desafios para que... Porque no atendimento que a gente faz, eu não posso falar para ele que ele está errado e que não vai. É possível. Mas os valores dele não estavam nisso. E aí o que eu fiz? Na primeira semana, e aí, como é que foi? Final de semana vendeu muito? Não deu para sair. Por que não deu? Não, porque o domingo é o único dia que eu tenho para ficar com a minha família. E não... Não, mas você não quer ficar milionário? Não, mas tem minha família. Eu não posso, meus filhos, minha esposa, eu tenho que passar o domingo com eles. E aí o que se percebe? O valor dele está muito mais na família do que no dinheiro. Então, entre ficar com a família e ganhar dinheiro, ele prefere ficar com a família. E tem que se abdicar de algumas coisas, né? Sim. E aí, com o tempo, eu consegui mostrar para ele que o grande problema dele é que na cabeça ele achou que se ficasse milionário, as dívidas sumiriam. Porque o grande problema dele era a dívida. Não era ganhar dinheiro, ele não queria ser milionário, ele só queria se livrar das dívidas. Então, como o dinheiro era a solução na cabeça dele, então ele queria ficar milionário. Ele teve uma confusão ali que fica milionário com pagar as dívidas, né? E aí eu chamo de sonho de neblina. Ele criou uma crença, criou uma neblina, falando: se eu for milionário, eu estou resolvido meus problemas. Só que com o tempo, vendo os valores, eu consegui mostrar para ele que tudo o que ele precisava era reorganizar as finanças. Sim, educação financeira. Mas nem todo mundo que é milionário consegue ter consegue resolver sua situação financeira, assim. A vida do cara... Às vezes gasta mais do que ganha. Um exemplo disso um exemplo disso é o cara que ganha na loteria, né? Sim. Se ele não está preparado ali, não teve uma educação financeira, né? A maioria hoje vive... Hoje a maioria, principalmente no Brasil, né? Que a gente não tem essa natureza de investir, fundo de ações, fundo imobiliário, enfim. Nós não temos investimento e nós não desenvolvemos a parte das mãos. Sim. A nossa educação não desenvolve. Não busca desenvolver nenhuma das inteligências. Nós não somos um povo que tem cultura de organização e planejamento, que é a inteligência intelectual. A gente faz tudo no impulso. Até quem dá certo no Brasil é pelo impulso, pela cara e coragem. O pequeno empreendedor que ele investe, que ele vai para cima, que ele constrói algo,
é pelo ímpeto da emoção e pelo propósito de querer algo, que a gente fala, ele criou um propósito claro, definido, desenvolveu a inteligência espiritual, colocou as emoções naquela direção, entendendo que se ele tivesse recursos, se a empresa dele desse certo, ele seria aceito, ele teria uma segurança financeira e ele poderia ter o prazer que ele gostaria, e aí ele canalizou tudo para aquilo e aí ele consegue. Mas poucos desenvolvem a inteligência intelectual de planejar. Eles vão na cara e na coragem, eles vão na raça. O brasileiro, ele é raçudo. Sim, é raçudo. Muitos não fazem nem plano de negócio, né? Vão na cara e coragem, como você falou. Vão na cara e coragem, se abdicam de diversas coisas, de diversos métodos. E às vezes tem um fator sorte também, né? Sim. Ah, deu sorte porque foi raçudo ali, mas poderia dar errado, né? Porque não teve o planejamento ali. Mas aí, para você ver um detalhe na nossa cultura simples. Todas as nossas contas são mensais. Nosso planejamento é sempre mensal. Esse mês eu gasto tanto, vou fazer tanto. Você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa, qualquer coisa é ano. Sim. Para empresa, como você ganha por ano, para pessoa. Assim. Por quê? Ele já te obriga a fazer um planejamento anual. A gente é tudo por mês. É a prestação. Essa prestação sai quanto no mês? A gente não para e pensa, pô, 50 reais, 50 reais não é nada, mais 600 reais no final do ano, 50 reais por mês é 600 no ano. Você pegar 3 itens, são 1.800. Poxa, eu queria ter comprado um negócio esse final de ano de R$1.000. Poxa, não sobrou R$1.000 esse ano. Porque eu não valorizei 50, 150 reais mês. Porque 50 reais não é muito dinheiro. No somatório de 12 Porque a gente só fala 50, a gente não fala 600. Não, vou gastar 600 reais com isso aqui esse ano? É 50 por mesmo. Mas em outras culturas que desenvolvem um pouco mais o planejamento, vai falar, não, isso aqui é 600 anos. Aí tu começa, pô, 600 anos é outra coisa. 3 negocinhos desse daqui dá 2.000 anos, 1.800, 2.000 anos. Aí eu vou parar e pensar, pô, 2.000 é uma outra história. Mas eu falo, não, 100 por mês é aquela prestação, que nem o pessoal brinca aqui na nossa cultura. Parcelado nada é caro. Sim, inclusive o cartão de crédito parcelado, as compras parceladas, deu muito certo no Brasil por conta da nossa cultura, né? Sim. Nos países mais envolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, não tem essa cultura de parcelar. Ah, parcele 5 vezes aí do cartão. Existe cartão de crédito, existe o crédito sim, mas é muito mais por um controle de organização. Isso aí. Sim, porque isso gera milha, gera toda uma cultura de você utilizar aquilo. O que eu estou dizendo é que a gente não tem esse planejamento. Então, você também precisa desenvolver inteligência intelectual. Como que você vai planejar? Como você vai conseguir? Por isso a gente fala das 3 inteligências. Você precisa ter um propósito, claro, conhecer os seus valores, informar isso para suas emoções, que aí você cria um movimento que não faz você. Daqui a 6 meses tu tem que ter um emprego nos Estados Unidos. Você vai na hora aprender. Não tem procrastinação certa. Aí não tem essa. O sacrifício vira nada quando a recompensa é superior. Isso é muito boa essa frase. Não é nada. Então, só que cada um tem o seu valor. Então, se você conhece o seu valor, você direciona a sua vida. Aí você vai começar a fazer as coisas. Então, e aí como que você conquista? Planejando. Não adianta, se eu te der aqui 1.000 folhas, botar aqui na mesa e mandar você contar as 1.000 folhas, a chance de você se perder é muito grande. Porque eu vou estar aqui falando, a diretora está ali olhando, vai falar alguma coisa, vai ver o comercial, vai ligar vai ligar o patrocinador. Aí você vai ter que atender o patrocinador. Por quê? O produto é bom, o efeito é bom, e você ainda tem que atender o seu patrocinador. Aí você vai chegar tanta coisa acontecendo para você chegar no 1.000 que você pode se perder. Aí você contou 150, alguma coisa te distraiu, você vai ter que voltar pro 0. Não vai ficar cansativo? Vai, muito. Então, o que é a inteligência intelectual? Eu pego 10 folhas, conto e coloco na mesa. Pego mais 10 folhas, viro e coloco. Porque se eu me perder com 10 folhas, não vai ser sacrificante voltar. Porque eu volto no máximo de 8, 9 pro 0. Não volto do 150 pro 0. Nós temos essa coisa de querer fazer a coisa com muito ímpeto, e aí a gente vai e corre sem planejar, aí deu errado, você tem que voltar lá atrás.
Eu brinco que Deus construiu o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, mas na verdade no original diz, e ele contemplou o que fez. A gente precisa parar e contemplar o que a gente fez. Então conta até 10, vira 10, 10, chegou a 100, separa, respira e vai, levanta a tacinha e comemora. Que papo, Joe. Muito bom, muito bom. É esse o caminho. Aí você chega aos 1001. E vem cá, no seu livro eu tive a oportunidade de ler algumas páginas do seu livro, porque eu adquiri semana passada, eu não consegui concluir. Eu achei muito bom, acho que eu li o primeiro, segundo capítulo, estou chegando ao 3º capítulo. Cara, sensacional, muito bom. E você falava de crença limitante, até onde eu cheguei, né? E você explica isso no teu livro sobre essa crença, tudo que você está falando. Todas essas questões, a gente entra em hábitos, e é uma linguagem muito simples. Eu tanto uso esse livro em palestras em universidades, para mestrandos, doutorandos. Bacana, bacana. Quanto eu levo para uma escola de ensino médio para adolescente. E a leitura é simples. Para que tanto um adolescente no ensino médio consiga ler, entender e absorver alguma coisa, como um doutorando de universidade. Sim, a leitura é bem didática, ela não é uma leitura. Não é escrita rebuscada, prática, sim. A gente busca exatamente isso para que a gente tenha um maior alcance e possa contribuir com o leitor. Eu acho que está no 3º capítulo, no 4º do seu livro, né? Que é sobre os fatores sabotadores. Sim. Um dos sabotadores é a procrastinação, esquivo. Quais são os sabotadores que mais prejudicam a mente humana? Na verdade, o que acontece? O sabotador, na verdade, ele é um extremo de algum ponto de uma falha, vamos dizer assim, emocional. Ele te sabota, então ele rouba você. Você está construindo algo e tem ali uma falha. Do tipo, existe sabotador que é um dos que eu menos gosto, vamos dizer assim, o de aceitação. Já vê aquela pessoa que quer ser aceita por todo mundo? Sim. Isso é um sabotador. Essa pessoa perde a identidade, faz o que quer e o que não quer em busca da aceitação. Ela quer ser aceita pelas pessoas, desde a pessoa que ela cumprimentou e conheceu hoje, até aquela pessoa na vida que rejeita. E normalmente elas se amarram às pessoas que rejeitam, porque ela quer ser aceita. A todo custo. E normalmente desprezam aquelas que ela consegue a aceitação. Isso tem muito. Não, se aquela aceitação está segura, às vezes relacionamento de filho, ali. Mas por que isso acontece? Vou dar um exemplo de casal. Por exemplo, tem às vezes uma família. Tem um homem que a mãe faz tudo por ele e não sei o que, é aceito, e ele vai lá, despreza, não liga, briga. Porque a aceitação dela é segura, ela vai me amar até o fim. Aquela ali eu já conquistei, já é minha. Aí tá lá no relacionamento com a esposa que despreza, faz de gato sapato, faz não sei o que, e tá lá querendo agradar o tempo todo, porque tá buscando a aceitação de quem não tem. Não, eu preciso ser aceita. Eu não posso ser rejeitada. Então, eu sou capaz de aceitar qualquer coisa para que essa pessoa me aceite. Então, se focar em uma pessoa, é capaz de qualquer coisa mesmo. Sim. E aí a gente pode até depois pro dedo podre ser a pessoa gosta. Dedo podre? É. E eu quero saber. Não conhece dedo podre? A pessoa que só escolhe a pessoa errada para namorar, para ter relacionamento? Ah, sim, isso é muito famoso, né? É, o dedo podre. Isso tem um fundo se torna uma rotina. E aí eu posso mostrar como isso acontece e como quebrar. Mas vamos voltar aqui. Beleza. É a aceitação. Então ela vai buscar aceitação a qualquer preço. Então ela está num lugar e ela nunca consegue se encontrar. Porque aí ela perde a identidade. Porque ela ela assume o personagem que for para poder ser aceita. Porque para ela é mais importante que os outros a aceitem do que ela se encontre. E é impossível agradar a todo mundo. Sim. É impossível ser aceito por todo mundo. Porque os valores das pessoas são diferentes. Então, você lembra das 5 linguagens do amor? Não. Tem as 5 linguagens do amor. Vou dar pra gente falar um pouquinho de relacionamento. Que é o presente, que é o toque, que são palavras de afirmação. Tem mais 2, me ajuda. Vai, Elisa. Quais são, Elisa?
Eu esqueci. Mas eu sei que são 5. São 5. Mas que eu lembre, Sara. Você Eu posso olhar no Google. Você não brifou ela, não brifou. Eu não. Corta essa parte, diretora. Vou cortar, pode deixar. Então o que acontece? Então, para uma pessoa que tem uma linguagem, por exemplo, de amor, de palavras de afirmação, não adianta você encher ela de presente, porque ela não quer aquilo. Ela quer que você fale para ela: você tá bem, você tá bonita, você é o máximo. Que é aquilo que é a linguagem de amor dela. Então, como as pessoas são diferentes, buscam coisas diferentes, você vai ter que enlouquecer. Só que você, quando só busca o valor do outro, você perde o seu. Entendi. Vou dar um outro exemplo. Perfeccionista. A pessoa só faz as coisas quando tem que ser perfeita. A pessoa... E a perfeição não existe, né, João? Na verdade, eu acho que a perfeição ela é perfeita quando a gente acha perfeita. Até a imperfeição, para mim, tem suas perfeições. Exatamente. Às vezes o que é perfeito para mim não é perfeito para você. E às vezes para mim aquilo ali tá perfeito. E para outro, não. Isso daqui tá virado um pouquinho para a esquerda, não tá perfeito. Eu podia ter feito melhor. E repete uma vez, duas. E você acaba contaminando as pessoas que estão do teu lado, né? Ele gera uma insatisfação muito grande. Então é difícil para ele ser feliz, porque parece que para ele nunca tá bom. E se você nunca tá bom, você não tem prazer. E se você não tem prazer, você vai gerando sempre um estresse, uma autoestima, você não recicla a sua vida, a sua mente. E aí você fica preso àquela questão. Esse é um dos sabotadores que você acha que é muito prejudicial. Sim, na verdade, todos nós temos alguma coisa de algum dos sabotadores. A questão é quando eles tomam conta da gente. Você já procrastinou tudo, é porque você não encontrou seu valor. Entende o seguinte, os sabotadores eles têm muito a ver com a ausência do valor ou uma supervalorização de algo. É sempre um desequilíbrio. Aceitação, eu não encontro meu valor porque o meu valor está no outro. Perfeccionismo, nunca tá bom porque eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o perfeito, eu sou o melhor de todos, eu sou bom, eu sou o fera. E no fundo as coisas só vão dar certo se eu conseguir alcançar o nível máximo de tudo. Confesso que para algumas coisas isso é até bom e funciona, mas não para a pessoa em si. Muitos artistas e pessoas que mudam a arte e o mundo são perfeccionistas. Mas você vê também a grande maioria dos artistas, às vezes no uso de drogas, depressão, suicídio, são vários casos. Não sou eu. É só jogar aí no Google, é só pesquisar a quantidade de artistas, pessoas que mudaram a história. Vamos pegar o caso do grande mito, para mim, que foi o maior gênio artístico de música e dança que houve no mundo, que foi Michael Jackson. Completo, né? Cantava bem, dançava. Não, ele era um gênio da arte, perfeccionista. Perfeccionista. Criador do clipe. Sim. Criou muitas coisas. Aí nós falam de Bruno Mars, mas para mim ainda ninguém chegou ali. Michael Jackson é imbatível quanto a perfeição de um artista, né? Mas como é que eram as emoções dele? Todas zoadas, né? Você pega... Eu vou pegar de uma forma geral. Você pega uma Whitney Houston. Que voz era aquela? Maravilhosa. Começou dentro da igreja, cantando louvores. É um dom... Arrepiava. Até quem nunca falou inglês, ouviu um agudo, um grito daquela mulher, a pessoa se arrepiava. Quem nunca viu o Guarda-Costas, né? Não, é história. História do cinema. Tá... Se você não viu o Guarda-Costas do filme, volta lá, volta lá. É um clássico. Hoje já é um clássico. Morreu uma banheira. Uma banheira, né? Triste. Temos aqui o caso brasileiro, do Charlie Brown Jr. Sim. Chorão. O Chorão, do Charlie Brown Jr. Tem artistas como Amy Winehouse também, que tinha um talento gigantesco também. Sim. E aí você vê que não é a aceitação, são os nossos conhecimentos, nossos valores. Quando eles entram, a gente não conhece eles, a gente não tem um caminho para direcionar nossas emoções. Você pode achar que tem tudo, pode parecer que tem tudo e ficar vazio. Então, o jeito de se preencher é realmente encontrar
aquilo que é importante e tem valor para você. E aí você define os níveis da inteligência espiritual. Quais são os níveis? O nível mais elevado da inteligência espiritual é o sentido na vida. Quando você descobre o seu sentido na vida, você tem toda a vida para percorrer um caminho em busca de um alvo. O que é sentido na vida? Aquilo que você quer viver e, na verdade, que você até o último dia, e que o que você fez fique para quem continuar nessa terra. É aquilo que você vai deixar de herança, de legado. Sim. Isso é o mais alto nível da inteligência espiritual. O que eu quero deixar nessa terra, além da minha vida. Eu posso partir dessa terra e deixei algo. Porque você até o último dia você tem. Você pega pessoas, vou pegar um exemplo clássico, o Oscar Niemeyer, um grande arquiteto. Até os 100 anos trabalhando. Foi até os 100, morreu com 102. Acho que foi por aí. Até os 100 anos trabalhando ali, fazendo projetos. Porque era o sentido. Ele queria, as obras dele ficaram para a história da arquitetura. Tá aí, digo, qualquer estudante de engenharia, de arquitetura. Mundial, tá? Mundial. As curvas de Oscar Niemeyer são conhecidas no mundo. Era um propósito, era um sentido da vida dele, que não para. Eu tive para vocês terem uma ideia, eu tive alguns anos atrás no asilo e eu achei muito interessante. O diretor-geral do asilo, ele deveria estar com quase 90 anos. E ele fazia reunião de manhã, desde 6, 7 horas da manhã. E ele trabalhava incansavelmente todos os dias, 14, 16 horas por dia. E era dono de um asilo. E eu achei interessante ver aquele velhinho de 90, mexeu muito comigo. Mudou a minha visão de vida. Com 90 e pouco, movimentando o asilo, fazendo obra social, dirigindo o trabalho. Um cara extremamente conhecido aqui no Rio de Janeiro. E ele tinha um asilo. E aí eu saí da reunião com ele e aí eu fui dar uma volta no asilo. Pessoas com 20 anos a menos que ele, parados, esperando o dia passar. Você vê, né? Ele tinha um propósito, Te dá energia, sim, te dá vida. As pessoas tinham ali dezenas de idosos ali, parado, julgando um dia igual ao outro, fazendo da vida a rotina de acordar, tomar aquele café. E tinha um outro que estava movimentando centenas de pessoas por dia, todo dia. Enérgico, agindo. Ele é melhor que os fazendo outros. acontecer. Não! Mas ele desenvolveu a inteligência espiritual e ele tinha por que acordar todo dia. Ele tinha o que fazer todo dia. Ele tinha um legado que ele queria deixar. Ele queria cuidar daqueles que não encontraram esse sentido. Que bacana, cara. Para você ver como... Muito boa essa história, Diogo. E um nível abaixo, vamos lá. Existem... Abaixo do nível do sentido da vida, na inteligência espiritual, é o propósito. O propósito é uma coisa que você tem a médio prazo. Quero me formar numa universidade, eu quero levar esse projeto, eu quero adquirir uma casa, eu quero construir uma família. São coisas que você tem de médio prazo na sua vida. Mas que tem uma previsão de início, meio e fim. Eu brinco e falo, tem pessoas que podem morrer sem encontrar o sentido na vida. Tem pessoas até que podem morrer sem encontrar um propósito. Morrer sem ter nenhum propósito. Não tem propósito, não quero fazer mais nada. Viveu ali por viver. Agora, existe um nível abaixo, que é meta. Nós não vivemos sem meta. Quando nós acordamos, nós temos que definir nossas metas. Pode ser a meta de não fazer nada. Mas tem que ter a meta. Nosso cérebro, lembra a primeira coisa que eu falei aqui? Nosso cérebro foi feito para sonhar e realizar. Qual é o seu sonho para hoje? Fazer nada. Seu cérebro entendeu que esse é o seu sonho, essa é a sua meta. E ele vai trabalhar o dia inteiro para você cumprir. Que é fazer nada. Aí a gente vai um pouco de física quântica, não sei se a gente pode falar sobre isso. A gente pode falar sobre isso, que aí vai para uma outra área. Mas só para a gente concluir essa parte da inteligência espiritual, sem meta você não... Só para de ter meta quando morre. A meta de não fazer nada, a meta de sofrer, a meta de não me levantar, a meta de reclamar o dia inteiro. Porque se você estabelecer isso na sua cabeça, é isso que o seu corpo, a sua mente, as suas ações vão ser direcionadas para fazer isso.
Ficar murmurando. Porque lembra que seu cérebro não te questiona? Ele só te responde. Cérebro, hoje eu não quero nada. Eu não tenho mais a alegria de viver. Eu quero ficar aqui quietinho. Então, ele não vai permitir que você tenha alegria. Entendi. Que você disse para ele que você não tem mais. E ele é obediente. Você não tem. Então não tem. Então, hoje você não vai ter alegria de viver. Assim como eu posso também viver um dia, qual é a minha meta de hoje? Ir trabalhar. Vou trabalhar. De amanhã, não sei. Amanhã Deus pertence. Crença limitante, não te permite fazer plano. E aí você fica repetindo. Ah, não sei, amanhã eu vejo. Amanhã Deus pertence, seja o que Deus quiser. E aí você não planeja. Você não planeja, você não realiza. Muito bom. E aí vamos para outra área que você me perguntou agora. Da física quântica, né? Porque isso diz muito da física quântica também, né? Bebe muito da fonte ali, você projetar seus sonhos. Sim. Você planejar, projetar. E como que você poderia explicar sobre fazer essa relação? Cara, a ciência vai descobrindo cada coisa interessante. Dr. Ramachandran, um indiano, estudando a epilepsia. O que é um ataque epilético? É uma descarga elétrica muito grande do seu cérebro que não suporta, que te leva a uma convulsão. Ele, estudando essa descarga elétrica, ele percebeu o seguinte, que essas ondas no cérebro, que é física, uma informação que passa pelos seus neurônios, pelos tubos que há de conexões neurais, tudo que passa muito rápido gera um campo magnético. Então, existe um campo dentro do nosso cérebro, porque as informações são muito rápidas. Há mais conexões no nosso cérebro do que estrelas no céu. Só para você ter uma ideia. E quando ele estudando isso, ele viu que essas ondas, elas também ocorrem quando você tem o que a gente chama hoje de insight. Sim, teve um insight ali. O que é um insight? É pegar uma informação que está em um lugar do cérebro e ele associa que está em outro lugar e você fala, caraca, isso tem lógica. Quando você faz isso nesse momento... Faz essa interconexão. Não é físico, é uma onda e ela passa no seu cérebro, ela passa por todas essas informações e se reúne num ponto central, que fica na direção aqui da orelha e na direção aqui entre os olhos. E aí ele deu um nome desse local, onde essas informações ele mapeou, ele viu, elas rodam o cérebro e se unem nesse ponto que fica nessa direção, do meio da cabeça e aqui do meio dos olhos. E aí ele disse o seguinte, chamou essa informação de o ponto de Deus. Ponto de Deus? Porque fica literalmente na direção da narina. E ele falou, e disse Deus, e soprou Deus sobre suas narinas e se tornaram alma vivente. Que é o ponto onde essa onda gira e se reúne. E não é uma questão religiosa, ele é indiano, ele não pertence ao cristianismo ou ao judaísmo, mas ele entendeu que, como estava escrito, é exatamente na direção do buraco das narinas, que ficam aqui e bem no meio do cérebro. E aí ele percebeu essas ondas. E o mais interessante de tudo, a gente tem aqui, hoje a gente trabalha com um celular. E ele se comunica através de quê? Porque não tem fio. Ondas, né? Seu cérebro tem as mesmas ondas do celular. A frequência ali nas ondas. Isso é tão forte e tão poderoso que se a gente entrar por esse caminho aqui, a gente dá mais um podcast aí. Aí tem que chamar a Elisa para participar também, né, Elisa? Vem também. Ela pode contar sobre o teste que ela fez do arroz. Pode vir vocês dois aí para comentar, vai ser maravilhoso. Sim. Que é completamente física quântica. O teste do arroz. Sim. Essa eu quero saber, Elisa. Bem o emote. Conta. Arroz integral ou arroz de Não. Arroz. Um cientista japonês, o Emoto, Masaru Emoto, ele fez um teste para desvendar o poder das palavras, da frequência das palavras, só para você ter uma ideia. E aí ele fez um teste e ela ficou em dúvida, ela falou, vou fazer também. Porque me parece fake news. Só que ela fez. Comprovar ali, E como é o teste? Você que tá aí, você pode fazer esse teste. Você vai pegar 3 potes iguais. Olha lá, hein, pessoal.
colocar a mesma quantidade de arroz, compra 1 quilo de arroz, mesma quantidade, coloca nos potes iguais, mesma quantidade, e coloca a mesma quantidade de água, tá? Coloca ele juntinho, fecha direitinho, e todos os dias você vai separar eles e para um pote. Você vai só falar palavras boas. Te amo, você é maravilhoso, você é ótimo, eu acredito, é muito bom te ver aqui, bom dia para você. E fala isso para um pote de arroz, tá? Para outro, você vai começar da palavra ruim. Você é horrível, nojento, não vale nada, você não presta. Um pote de arroz. E pro terceiro, você não fala nada. Neutro ali. Não, despreza. Passa. Não emita. Evite até olhar. E deixe tudo no mesmo ambiente, direitinho. No final de um período, você vai perceber que aquele que você falou palavras boas, ele vai estar limpo e ainda com aroma bom. Caramba, cara. Só por causa da frequência da sua voz e daquilo que você está enviando. Como que ser forte, né, Diogo? Sim, por isso que você entra em ambientes, você sente ambientes carregados. Sim. E ambientes bons. Tem casas que eu já fui que a parede chega a estar tão pesada que tu pode passar tinta, quebrar, não pega tinta. Eu já vi, presenciei casos assim. Você vê como isso é forte e verdadeiro, né? Porque foi empírico ali, fizeram o teste. A Elisa fez o teste, né, Elisa? Fez. 3 meses, durante 3 meses. Durante 3 meses. Um ficou perfumado, aquele que só recebeu palavra ruim ficou preto e ruim. Mesmo arroz, mesmo ambiente, mesma coisa. O quanto que foi danificado aquilo, completamente ruim. E o que foi desprezado ficou mofado. Reações completamente diferentes na mesma situação. Cara, que sensacional. Muito bom isso. Então, Tô até arrepiado com isso. para você ver o poder das nossas ações e essa frequência que a gente manda de estar com uma pessoa que chega no ambiente e leva o ambiente para cima, chega no ambiente e joga ele para baixo. E, Diogo, falando em ambiente, como você achou o clima aqui, a vibe desse ambiente aqui no nosso podcast? Podcast já virou quintal de casa. Então já virou quintal de casa. Tá com vocês aqui é ótimo. Ó, diretor ali, tô feliz da vida. Feliz só vinha. Tá, mas A Elisa também tá rindo, olha só. A Elisa ali. Uma vibe é boa aqui. a vibe tá ótima aqui. Mas isso é muito verdade, né? Eu sei que esse teste do arroz é para exemplificar o que a gente emana ali, né? Sim. De energia. E o nosso corpo é 70% líquido. Uhum. A água absorve muita energia. É condutor de energia. Então você tá com essa frequência igualzinha do celular. Já viu que você tá pensando muito numa pessoa, do nada você encontra com ela? Sim. Que parece até telepatia. O pessoal até fala que Não telepatia, mas é não é. porque existem... Gente, a gente tá aqui. Tem bilhões de imagens passando por aqui. Se eu pegar aqui o celular e passar uma mensagem para alguém do outro lado do mundo, ele vai receber instantaneamente, mas está passando pelo ar, porque não tem fio, não tem nada. E o teu cérebro emite a mesma coisa. Se você tem conexão com uma pessoa, cara, aconteceu alguma coisa com fulano, vou ligar, e aconteceu. Porque as ondas do cérebro estão acontecendo. E elas viajam no tempo e no espaço. Então, a gente precisa olhar ambiente. Eu falo, no livro também mostro, lá nos últimos capítulos, qual o ambiente que você descarrega a energia que você precisa descarregar? E aonde você se abastece de energia, que você precisa se abastecer de energias positivas, de frequências positivas, frequências boas. Por isso eu conheço muita pessoa que foi curada mesmo de depressão só não fazer atividade física. Porque ela conseguia descarregar. Lembra que eu falei que a nossa reação emocional durante um momento de risco, de uma das questões emocionais, a gente vai reagir lutando ou fugindo? Para lutar ou para fugir, você precisa usar o quê? Músculos. Por isso uma pessoa muito estressada, ela sente toda inchada aqui, enrijece tudo. Porque você tá doido para explodir, para lutar, para brigar com alguém, ou você tá doido para sumir. E aí o que seu corpo faz? Ele só entende que você tem que lutar. Lembra que a parte animal? Entende que é uma reação animal.
Então ele enche de oxigênio os seus músculos e você precisa descarregar. Só que no mundo de hoje, sedentarismo, tudo isso você não descarrega. Só descarrega se você brigar ou se trancar para chorar. Então algumas pessoas vão para uma atividade física, algum esporte, alguma coisa, ela vai e libera essa tensão e aí ela pode voltar renovada. Interessante. Só fazendo isso. Porque se você só acumula o estresse, só acumula a tensão e você não descarrega em momento nenhum num esporte, numa coisa, ou alguma coisa que te dê prazer, que te relaxe, uma boa leitura. Porque a gente vai entrando numa tensão tão grande que a gente... Eu já tive palestras que eu dei de eu perguntar para a pessoa o que você gosta, e a pessoa lembra daquela questão da aceitação, do sabotador? Sim. Ela nem sabia o que gostava. Então ela não tinha nenhum ponto onde ela poderia trazer algo bom para que ela fosse renovada. E aí as pessoas vivem de surto. Então a gente precisa entender onde a E a gente... humanidade está ficando muito doente, né? Mas por quê? Você pega um celular, lembra daquilo que a gente falou do hater, de like, disso tudo mexe? Tem algumas coisas de Freud que eu sou muito fã. E ele fala sobre sublimar. Você sabia que cada vez que você rola o seu celular num post, seu cérebro tem que reagir àquele post, por mais rápido que ele passe? Frações de segundo ali, mas está reagindo. Lembra que eu te falei que as nossas emoções elas são reativas e elas têm que mapear. Quando você vê uma imagem, seu cérebro tem que dizer se aquela imagem, para suas emoções, é bonita, é feia, é boa, é ruim, é agressiva, é agradável. Ele tem que te responder isso. Para saber se você para ou não, se você vai avante ou não, se aquilo vai te fazer bem, se aquilo vai te irritar, se aquilo vai... Só que isso você vai sobrecarregando o teu cérebro, porque você vê 1, 2, 10, 20, 30, 50, e você fez esse processo centenas de vezes, um processo estressante para o seu cérebro. Que é bom, é ruim, é legal, não, é bonito, é feio, é ruim. E aí você vai se viciando a ser tão rápido que hoje você não consegue parar mais 5 segundos. Um intervalo, uma propaganda te gera ansiedade e angústia. Sim, exatamente. E olha que eu sou publicitário, hein? Você precisa atrair atenção. Atrair atenção. E hoje, cada dia é mais difícil. Se você não atrair nos 5 segundos primeiro, você não consegue mais segurar. É a retenção ali, né? Inclusive vídeos hoje de TikTok são vídeos que eu odeio, né? São vídeos de curto, sim, né? Muito curto. Que são vídeos que você tem que manter a retenção ali no máximo 3 segundos ali. Mas você vê que as pessoas não conseguem ficar concentradas mais do que no vídeo de 30 segundos. Sim. Se for uma história que leva 1 minuto... Isso está gerando ansiedade também na população. Aí a gente vai para mais temas. Mais temas, chama a Elisa para falar. Chama a Elisa. Salva a gente, Elisa! Pessoal, eu tô falando aqui da Elisa, mas a Elisa foi a nossa penúltima convidada, é neuropsicóloga, deu aula, deu show aqui no nosso podcast, mostrou como funciona a realidade virtual no tratamento de pacientes, enfim, ela deu show aqui, foi muito bom. Isso aí, e ela salva a gente aqui, que é a nossa consultora de psicologia. Inclusive, a gente vai deixar aqui no card, no final, o podcast dela para vocês terem conhecimento dessa aula. Como foi edificante, pessoal. Isso aí, assistam. É Pradocast, se a resenha é boa, é no Pradocast. Gostei, tá no Pradocast, é isso aí. Então, Diogo, a gente tá chegando, vamos falar de um quadro. Você quer concluir? Não, tô à vontade, eu tô no Pradocast. Então você tá bem. Diogo, a gente fez um quadro aqui, desde o primeiro episódio, lá nosso podcast vai fazer 1 ano, mês que vem. Meus parabéns, temos que comemorar. Temos que comemorar. E a gente criou um quadro que eu cunhei de Pong. O que é o Pong? Não é do nosso tempo, que o Pong é o primeiro jogo da Atari, criado ali nos idos de 70, onde uma bola percorria de um lado ao outro como fosse um jogo de tênis. Aí eu vou te fazer umas perguntas e você de bate-pronto, bate-bola, você vai responder. Deixa comigo, vambora. Vamos brincar? Vamos. Vamos lá. Inteligência espiritual ou inteligência emocional? Espiritual. Michael Jackson ou Bruno Mars? Michael sempre, né? É um gênio. Senhor dos Anéis ou Poderoso Chefão? Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, né? Ficou um pouco na dúvida.
Fica. É que você pegou um fantasia e um... Sim, até para confundir seu cérebro. Pra ver que você tá ligado. Você é bravo. Pegou direitinho aqui. Diogo, muito obrigado por participar do Pong, o nosso quadro que a gente tem muito carinho, né? São perguntas meio aleatórias, perguntas meio nerds. Tipo assim, pessoal, caraca, nada a ver, por que tá perguntando isso? Mas tem alguma coisa a ver com o nosso episódio aqui, outros não tem a ver com uma coisa do lado nerd, cultura pop, que eu bebo muito dessa fonte, tá bom? E, Diogo, eu tenho uma pergunta, assim, não desconfortante, pelo contrário, uma pergunta que eu acho que é muito importante e diz muito sobre você, que como eu sou cristão, você também é cristão, você é pastor também, né? Sim. E eu queria fazer uma pergunta, não sei, pode ser óbvia para você ou pode não ser, aí vai da sua interpretação. Se você tivesse um minutinho só, para tomar um café com Jesus, só tinha aquela oportunidade. Fica até emocionado falar isso, cara. O que você perguntaria aí? Cara, eu te confesso, tem gente que sobe ao monte pra orar e eu vou pra cafeteria tomar um café com Jesus. Sim, porque você é um apreciador de café, né? Sim. Sim. E as perguntas eu sempre faço pra ele. Mas se ele aparecesse aqui pra você. Ele aparece pra mim nos cafés. Sim, ele aparece pra gente, sim. E é ótimo. E é ótimo. Então você já tem essa pergunta, Sim. essa resposta pronta já. Tranquilo. Na verdade são várias, porque eu falo, sabe, eu estou te agradando? Caraca, perfeito. Eu estou fazendo a sua vontade? Une o meu coração com o teu pra gente seguir. Ele morreu por mim. Ele ressuscitou, ele pagou a minha dívida. Só de estar com ele, o que eu posso fazer é tentar viver para agradá-lo e nada será o suficiente para compensar, mas eu quero cada dia perguntar para ele: esse é o caminho? Estou te agradando? Estou te honrando? Estou te adorando? São as perguntas que eu faço para ele. Sensacional. Só posso dizer, só tem uma palavra da diretora. Diretora, tira o cisco do olho, diretora. Nossa, não consigo. Tô emocionado aqui também. Que bela resposta, Diogo. Que bela resposta. Você gostaria de acrescentar alguma coisa do livro, alguma coisa da... Foi uma super palestra que você deu pra gente, né? Super aula. Não? Vamos junto. Gostaria de acrescentar alguma coisa que você não tenha falado, que eu não tenha perguntado. Eu fiquei quietinho ali, né? Fiquei só no cantinho, perguntando algumas coisas pontuais e você foi o protagonista. Como sempre, todos os convidados aqui são protagonistas. Né? Está junto aqui, o Pradocast já está no nosso coração. Eu, na verdade, vou fazer um desafio que eu vi aqui. Um desafio? Para você que está assistindo aqui até o final, você pode ganhar um presente. Que bacana! Que nós vamos disponibilizar. O Pradocast vai mandar para você que escrever aqui no comentário Inteligência Espiritual. Você vai receber o livro digitalizado aí, para você, de presente, para você ler o livro. Só escrever Inteligência Espiritual aí nos comentários e o livro é seu. O Diogo aqui está disponibilizando o livro dele e digitalizado, tá? E vai enviar para vocês, tá? Tem que digitar aqui a frase Inteligência Espiritual, aí vocês vão ganhar o livro do Diogo e a gente vai enviar por e-mail para vocês, tá bom? E tem que deixar o e-mail também, né? Como que a gente vai saber, né? O e-mail né? Deixa aí. A gente entra em contato, chama lá e a gente manda. Então, pessoal, para a gente saber que vocês chegaram até o final, digite a frase aqui, inteligência espiritual, tá bom? Muito obrigado pela audiência, Deus abençoe todos vocês, dá aquele peteleco maroto no sininho, né? Não deixe de se inscrever no canal, né, Diogo? Sim, e deixa o sininho lá para tem muita gente vendo, curtindo o nosso podcast, mas não tá se inscrevendo no canal, isso é importante pra gente, até pra gente levar esse conteúdo maravilhoso, tanto do Diogo quanto da Elisa e outros convidados aí, para mais pessoas aí. E o nosso podcast, Diogo, ele não está sendo só visto aqui no Brasil, não, mas para outros países de língua portuguesa. Portugal. Que ótimo! Angola. Portugal assiste muito nosso podcast, comenta. E, claro, o Brasil na sua parte majoritária, né? Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela audiência. Se a resenha é boa, tá no Pradocast. Aê! Aí, meu camarada.
Obrigado aí.